Inscreve-te já no canal, ativa as notificações e deixa a tua opinião nos comentários, porque aquilo que te vou contar agora não é o que se lê nos jornais, não é a conversa de bar nem especulação de café. É informação que vem diretamente dos bastidores do Dragão. Revelações que, se confirmadas, podem mudar para sempre o rumo do Futebol Clube do Porto. Não desligues, não saltes uma única linha, porque a primeira parte desta história é muito maior do que aquilo que parece à primeira vista. O que está realmente a acontecer no coração do Futebol Clube do Porto? Nos últimos dias, André Vilas-Boas tem surgido em público com um discurso duro, frontal, sem medo de apontar o dedo à Liga e às entidades que, segundo ele, têm prejudicado deliberadamente o clube. O episódio do adiamento do jogo com o Aroca foi apenas a faísca que expôs uma tensão muito mais profunda. Para o adepto comum, isto parece apenas mais uma queixa, mais uma luta entre o Porto e a Liga. Mas quem tem acesso ao que se passa por trás das portas fechadas sabe que a história é outra. O FC Porto está a preparar-se para um embate direto e sem precedentes contra aquilo que considera ser uma rede de decisões viciadas que colocam em causa a sua competitividade. Vilas-Boas não está apenas a cumprir o papel de presidente. Ele está a construir um escudo político e judicial em torno do clube. Fontes internas garantem que, nos gabinetes do Dragão, já circulam documentos preparados para avançar com providências cautelares, ações judiciais e até recursos internacionais. O clube sente-se lesado e não vai ficar parado. A direção acredita que o que se passou com o Aroca é mais do que uma afronta regulatória. É um sintoma de algo maior, um padrão que precisa de ser denunciado. Mas há mais. Quem assistiu às declarações do presidente percebeu a firmeza no tom, mas não percebeu a mensagem oculta por trás das palavras. Quando Vilas-Boas disse que esta decisão lesa não só o Porto, mas também o ranking de Portugal, estava a lançar um aviso indireto. O clube está disposto a expor internacionalmente as fragilidades e os erros das entidades nacionais. Isto, para quem entende os corredores do futebol europeu, é gravíssimo. Significa que o Porto pode arrastar a discussão para fora das nossas fronteiras, obrigando a UEFA a olhar para dentro de Portugal. E se isto acontecer, não será apenas um embaraço institucional, será um terremoto no futebol português. Porque, de repente, decisões tomadas na calada dos escritórios lisboetas passariam a ser analisadas sob a lupa de organismos internacionais que não perdoam irregularidades. Esta possibilidade, por si só, já está a provocar calafrios a muita gente com poder instalado. E no meio de tudo isto há uma questão que não pode ser ignorada. Até onde está disposto Vilas-Boas a ir? Porque uma coisa é clara, o presidente do Porto não está a jogar pelo empate. Ele entrou em campo para ganhar. E isso significa que cada movimento, cada queixa, cada declaração é parte de uma estratégia pensada, de um plano maior que pretende blindar o clube e reposicioná-lo não só em Portugal, mas também na Europa. E é precisamente aqui que a narrativa se torna ainda mais intrigante. Porque enquanto Vilas-Boas trava batalhas fora de campo, Francesco Farioli está a montar uma equipa que precisa de estabilidade e confiança dentro das quatro linhas. Mas como é que um treinador consegue preparar jogos, impor uma ideia de jogo e construir um balneário forte quando sabe que o clube está em guerra institucional? A resposta está naquilo que temos visto. União. O discurso interno, segundo apuramos, é claro. Cada ataque de fora deve servir de combustível dentro. Cada injustiça sentida deve traduzir-se em energia competitiva. É por isso que o ambiente no Olival, apesar do turbilhão externo, tem sido descrito como surpreendentemente focado. Jogadores como Mora e Samo são destacados nos treinos como símbolos da nova geração, capazes de trazer frescura e irreverência. Farioli sabe que os precisa, sabe que precisa de mesclar juventude com experiência. Mas também sabe que não chega. A defesa tem estado debaixo de análise, as lesões de jogadores-chave complicam a estabilidade e a gestão de calendário é cada vez mais cruel. Por isso mesmo, esta primeira parte da história não é apenas sobre política ou bastidores. É sobre sobrevivência. O FC Porto está num momento em que precisa de responder em duas frentes. Dentro de campo, mostrando que continua a ser competitivo e tem argumentos para vencer qualquer adversário, e fora de campo, denunciando o que considera ser uma tentativa de o travar. Esta dupla luta cria tensão, cria desgaste, mas também cria aquilo que sempre fez parte do ADN do Porto, o espírito de resistência. E esse espírito está a ferver, está a crescer, está a preparar-se para explodir na cara de quem pensou que poderia fragilizar o clube. O que está a acontecer agora não é apenas mais um capítulo da eterna luta contra o poder central. É algo que pode marcar o futuro do futebol português. E é por isso que este tema é tão explosivo, porque se o Porto avançar com tudo aquilo que está a preparar, o jogo vai mudar de vez. Agora, vamos falar de um nome que pode ser a peça que faltava neste puzzle. Um jogador que, se chegar, não será apenas mais um reforço, mas sim o símbolo claro de que o FC Porto está disposto a elevar a fasquia a um novo nível. Esse jogador chama-se Léo Ortiz.
E a sua possível chegada não pode ser vista apenas como uma contratação. É um movimento estratégico que pode redefinir o presente e o futuro do Dragão. Quando se fala em transferências, a tendência é olhar apenas para o lado desportivo. Quem entra, quem sai, quanto custa, quanto vale no mercado. Mas no caso de Léo Ortiz, a história vai muito além disso. Estamos a falar de um defesa que não é apenas uma peça de plantel. É um líder, um jogador que carrega consigo a experiência de ter sido referência no Flamengo, um clube em constante ebulição, onde a pressão é sufocante e onde só os mais fortes sobrevivem. E é precisamente esse perfil que o Porto procura neste momento. O brasileiro de 29 anos já foi sondado por Juventus, RB Leipzig e até equipas de meio da tabela da Premier League, mas a ligação ao Dragão não é circunstancial. O FC Porto sempre se destacou pela capacidade de identificar jogadores sul-americanos que, num ambiente certo, se transformam em protagonistas europeus. Deco, Hulk, Alexandro, Militão, todos eles passaram pelo mesmo processo. Chegaram ao Dragão em busca de projeção e acabaram por conquistar a Europa. Léo Ortiz pode muito bem ser o próximo dessa lista. E o que torna esta contratação tão especial é o contexto em que surge. Vilas Boas e Farioli sabem que precisam de alguém que estabilize a defesa, alguém que transmita segurança no relevado e que seja capaz de liderar não só pela qualidade técnica, mas também pela mentalidade. Ortiz é esse jogador. Alto, forte no jogo aéreo, excelente na saída de bola e disciplinado taticamente, ele encaixa como uma luva num modelo de Farioli que exige defesas capazes de iniciar jogadas com critério. Mas atenção, o que está em causa não é apenas futebol. Trazer Ortiz significa enviar uma mensagem clara, para dentro e para fora. Para dentro mostra ao balneário que o clube está disposto a investir pesado para lhes dar condições de competir ao mais alto nível. Para fora, sinaliza a toda a Europa que o Porto não é apenas um clube vendedor, mas também um clube que sabe escolher os momentos certos para apostar em experiência. É o equilíbrio perfeito entre a valorização de jovens talentos e a chegada de jogadores feitos que oferecem rendimento imediato. Nos bastidores, já se diz que a negociação está avançada e que o Flamengo, apesar de resistência, começa a aceitar que não conseguirá segurar o jogador por muito mais tempo. O ciclo do zagueiro no Brasil parece perto do fim. Com mais de 40 jogos disputados na presente temporada, 4 golos e 2 assistências, Ortiz atingiu o auge da sua maturidade competitiva. E quando um jogador deste perfil olha para a Liga dos Campeões, a decisão torna-se quase inevitável. E aqui está o ponto mais intrigante. O FC Porto não quer apenas um defesa, quer um novo esteio. A possível chegada de Ortiz encaixa num plano mais vasto de renovação da espinha dorsal da equipa. Com Moura e Samu a representarem a irreverência da juventude, com jogadores como o PP e Galeno a darem explosão ofensiva, falta uma figura que estabilize o setor recuado. E é aqui que o brasileiro entra como peça-chave de um projeto que quer devolver ao Porto a solidez defensiva que tantas vezes foi a sua marca registada nas noites europeias. Fontes próximas da estrutura garantem ainda que Farioli já pediu expressamente este perfil de reforço. Não um jovem promissor que precise de adaptação, mas sim um jogador que chegue para assumir a titularidade de imediato. Ortiz cumpre todos esses requisitos. E não nos enganemos, se esta contratação se concretizar, ela vai muito além do plano técnico. É política pura. É Vilas Boas a dizer ao país inteiro que o Porto está vivo, que o Porto tem ambição e que está disposto a enfrentar todos os obstáculos para voltar a ser protagonista na Europa. Agora, repara no simbolismo disto. Um brasileiro que brilhou num dos maiores clubes do continente sul-americano, atravessar o Atlântico para vestir de azul e branco, num momento em que o Porto luta não apenas contra adversários em campo, mas também contra forças que tentam travá-lo fora dele. Isto não é coincidência. É escolha, é estratégia, é uma jogada que pode reconfigurar o tabuleiro. O que está em causa é muito maior do que um simples reforço. É a afirmação de um projeto, de uma identidade e de uma forma de resistir. Porque, no fundo, o que Vilas Boas e Farioli querem transmitir é simples. O Dragão não se intimida. Pelo contrário, alimenta-se das dificuldades para crescer ainda mais. E tu, acreditas que Léo Ortiz vai mesmo ser a peça que faltava neste puzzle? Achas que a sua chegada pode devolver ao Porto a solidez e a confiança que o clube tanto precisa nesta fase? Deixa já a tua opinião nos comentários, inscreve-te no canal e ativa as notificações, porque a verdade é esta, há algo grande a mexer-se no Dragão e tu vais querer acompanhar cada detalhe desta história.